Você sabia que deputados americanos estão pedindo punições severas contra um ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro? A situação é tão grave que envolve até uma lei que pode transformar a vida desse ministro em um verdadeiro inferno financeiro. O que está por trás dessa pressão internacional? Vamos descobrir. Aqui um bate-papo que a Lara Cursino teve com o nosso analista internacional Eric Wilson sobre a participação de Elon Musk, sempre muito polêmica, né? A participação de Elon Musk no governo dos Estados Unidos nessa atual gestão de Donald Trump. E Musk negou acesso a um plano ultra secreto, pediu processo contra funcionários do Pentágono que vazaram informações falsas. Olha, você vai entender toda essa história na conversa que a gente coloca aqui na tela do Poder Expresso. Lara Cursino com Eric Wilson. Mais uma sexta-feira aqui com o nosso analista internacional Eric Wilson para tratar dos principais temas envolvendo os Estados Unidos na semana. E ontem a gente teve uma situação que está diretamente ligada ao Brasil, porque deputados americanos protocolaram um pedido ao governo Trump para que ele puna com severa lei Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Esses deputados que já vinham criticando Alexandre de Moraes em outras oportunidades alegam que o ministro brasileiro aplica uma ditadura aqui no Brasil a partir do seu cargo de poder no Supremo Tribunal Federal e também relaciona ali com o governo Lula. Enfim, é uma situação que já vem sendo comentada por esses deputados e que agora teve ontem esse pedido protocolado por esses parlamentares. Eu vou pedir aqui a João, nosso operador, para colocar o pedido protocolado na tela para a gente dar uma olhada. Pois é, esse pedido aí foi protocolado ontem, como eu disse, e a gente espera desdobramentos. Até o momento o governo Trump não se posicionou, mas essa é uma situação que já vem acontecendo, né, Eric? Essa crítica por parte de republicanos em relação a Alexandre de Moraes, em relação ao governo Lula e as situações que vêm acontecendo no Brasil diretamente ligada a Jair Bolsonaro, ex-presidente, e a bolsonaristas, né? Boa tarde, Lara. Sim, é verdade. Não é nenhum segredo que muitos políticos da direita americana, especialmente aliados de Donald Trump, veem o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, como um símbolo de autoritarismo judicial. Essa visão ganhou força depois de Moraes liderar investigações e punições contra a desinformação, uma história que vocês aí no Brasil conhecem muito bem. Mas para a direita trumpista, isso lembra ações que limitam a liberdade de expressão, uma bandeira central do movimento conservador nos Estados Unidos, teoricamente, né? Agora, depende de quem está falando de quem, né? Porque às vezes, seja quando alguém quer falar algo contra o governo Trump, ou seja, também não gosto disso, mas normal. Mas o que acontece, Lara, é o seguinte, que Elon Musk, que é dono do X, o antigo Twitter, ele intensificou essa crítica em 2024 ao acusar o Moraes de exigir a remoção de perfis e conteúdos sem transparência e de ameaçar funcionários da plataforma do Brasil. E o Musk classificou as ordens como, acho que usou a palavra até uma coisa tirânica, usou uma linguagem assim, se não me engano, e ele falava que isso violava os princípios democráticos. Mas para ele e muitos conservadores aqui nos Estados Unidos, Moraes representa censura estatal e abuso de poder judicial. Agora, nesse contexto, eu acho que alguns conservadores americanos aproveitaram o ensejo do Musk estar numa posição tão chave agora no governo do Trump e passaram a pedir para o Trump formalmente que ele aplique a lei Magnitsky. Magnitsky Act é uma lei aqui nos Estados Unidos que foi criada basicamente para censurar políticos assim, de outros países, ou seja, iniciou na Rússia, que estão sendo acusados de abuso de direitos humanos ou de graves crimes no exterior. E eles estão querendo aplicar essa lei contra o Alexandre de Moraes. Essa legislação permite ao governo sancionar estrangeiros envolvidos em corrupção, outras violações graves. Então, basicamente, estão colocando Moraes, ou seja, no mesmo patamar de
de umas pessoas que foram sancionadas por ter matado pessoas na Rússia, né? Então, é uma medida muito forte, né? Então, assim, vai ser interessante ver até que ponto o governo Trump aceita usar isso, porque não há nenhum segredo de que existe já uma certa empatia entre a direita brasileira e a direita americana, o movimento Trump, mas isso se meter demais, ou seja, no meu ver, na política interna do Brasil, em outro país. Mas, como a gente tem visto, ou seja, o Trump está fazendo tudo diferente nesse novo governo, nesse mandato, ou seja, então não está fora da possibilidade que ele realmente poderia usar essa lei Magnitsky assim, para poder sancionar o Moraes. Pois é, Eric, e os deputados que protocolaram, né, essa carta, enviaram essa carta à Casa Branca foram Maria Elvira Salazar e Rich McCormick. Maria Elvira Salazar, que inclusive já viralizou algumas vezes aqui no Brasil, justamente por críticas a Alexandre de Moraes. Inclusive, uma vez ela chegou a aparecer no parlamento com uma foto do ministro do Supremo Tribunal Federal para fazer essas críticas, para dizer que ele era uma ameaça aos Estados Unidos, uma ameaça à democracia brasileira. Enfim, mas eu queria entender de você o seguinte: o que é que o governo Trump pode fazer, de fato? Como é que ele pode punir Alexandre de Moraes nesse caso? Primeiro, essa lei permite o governo a negar qualquer entrada no país, ou seja, pode ter restrições de visto, pode incluir congelamento de bens, ou seja, se ele tem propriedades aqui nos Estados Unidos, como muito brasileiro tem, ou seja, podem apreender esses bens, ou se ele tem contas bancárias aqui, essas contas bancárias podem ser também congeladas. Ou seja, ele pode dificultar muito. Eu não sei, pessoalmente não sei até que ponto o Alexandre de Moraes tem bens e tem interesses aqui nos Estados Unidos, mas o governo facilmente pode dificultar o aproveito dele, inclusive se eu fosse Alexandre de Moraes, se eu tivesse, por exemplo, contas bancárias aqui nos Estados Unidos, eu já estaria mandando esse dinheiro para outro lugar desde hoje, né? Porque assim, uma vez que o governo congela os contas bancárias, etc e tal, ou seja, dificilmente você recupera, ou seja, mas isso é uma medida muito forte, você usa isso normalmente para combater o narcotráfico, para combater terrorismo, combater atores de outros estados que são, por exemplo, no Irão, Líbia, Cuba, Venezuela, etc. Então, quer dizer, seria uma medida bastante forte, hein? Bom, Eric, mudando de assunto, mas nem tanto, porque a gente vai continuar a falar sobre Elon Musk, que você já mencionou aqui, porque ele teve, de fato, embates diretos, foi o integrante do governo Trump que teve embates diretos com Alexandre de Moraes aqui no Brasil, como você já mencionou. Essa semana ele deu o que falar mais uma vez, né? A gente conversou na semana passada por causa da crise que ele vem enfrentando ali no governo, insatisfação por parte de funcionários, ele que chefia o Departamento de Eficiência Governamental. A gente também conversou sobre as ações da Tesla, a montadora que é de propriedade dele, que vem enfrentando uma queda brusca nas ações. Hoje, mais um capítulo, a gente conversa sobre Elon Musk e os Estados Unidos, porque ele foi visto no Pentágono e houve a informação de que ele teve acesso a um plano secreto para uma possível guerra contra a China. Hoje ele já negou, ele disse que foram informações falsas, ele publicou no X, né, no Twitter, na rede social dele, essa informação de que era uma fake news, de que isso não existiu, de que ele apenas visitou o Pentágono por questão protocolar mesmo. Mas o que a gente sabe até o momento sobre essa situação envolvendo o Pentágono, esse possível plano secreto de uma guerra contra a China e o envolvimento de Elon Musk nisso tudo? Essa notícia vazou ontem da New York Times. Teve fontes dentro do Pentágono que estavam muito preocupados com a história do Elon Musk visitando o Pentágono e tendo acesso a informações, além de ele já tem a possibilidade, pela posição que ele já tem no DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental, de ver certas coisas classificadas, mas o que ele estaria vendo dentro do Pentágono é outro tipo de classificação secreta, ou seja, uma coisa que apenas os generais de mais alto nível têm acesso.
E os funcionários do Pentágono ficam tão preocupados com essa possibilidade que até alertaram a New York Times e o Wall Street Journal, que é um jornal extremamente conservador aqui nos Estados Unidos, ou seja, também disse a mesma coisa, que tiveram notícias de fonte dentro do Pentágono que isso de fato ia acontecer. Muita gente acha, analisando, que Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, está preocupado que o DOGE, que é esse órgão que o Elon administra, que corta os gastos, e muita gente acha que corta de forma mais ou menos aleatória, que ele agora vai mirar o Pentágono e o orçamento gigantesco do Departamento de Defesa. E muita gente que defende essa visita do Elon e defende o governo Trump acha, bom, de repente o secretário está querendo mostrar o quão complexo é o trabalho do Pentágono e do Exército americano, para ele, assim, para o Elon deixar de querer cortar muitos gastos dentro do Pentágono sem a anuência do próprio secretário. Mas a controvérsia gira em torno disso tudo, que, assim, que ele estaria indo para o Pentágono e apenas, em vez de fazer apenas uma visita normal, ou seja, para conhecer as pessoas, essas coisas todas, que ele estaria lá para discutir planos estratégicos sobre um possível conflito com a China. Então, isso também apresenta para o Elon, ou seja, um grande potencial conflito de interesse, porque o SpaceX e também o Starlink, ou seja, são duas empresas, dois produtos que o Elon tem uma grande posição acionária, estão muito envolvidas em comunicação militar. Então, mais que empresário com fortes interesses comerciais na China também, como o Tesla, que depende do mercado e da produção chinesa. Então, assim, imagina, você está pegando um cidadão que 2 ou 3 meses atrás não tinha nenhuma experiência militar, ele já está no governo, você está colocando um bilionário com muitos interesses na China, interesses financeiros, e também está mostrando como que os Estados Unidos, eventualmente, numa situação bélica, iria atacar o adversário. Ou seja, muita gente, mesmo conservadores, não estão entendendo isso. Pois é, Eric, Elon Musk já foi assunto aqui, né, nas nossas sextas-feiras há um tempo, já vem sendo, e a gente com certeza vai voltar a falar sobre ele, a ver os próximos capítulos dessa novela Elon Musk dentro do governo de Donald Trump. Muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no nosso programa e até sexta-feira que vem. Até mais. O Alexandre de Moraes, ele está na mira. Deputados americanos enviaram uma carta ao presidente Donald Trump solicitando a aplicação da lei Magnitsky contra Moraes. O ministro Alexandre de Moraes está brincando com fogo, como disse ontem o senador americano o Shane Jett, de Oklahoma, e a temperatura contra ele só está aumentando lá nos Estados Unidos. Desta vez, os deputados republicanos, o Rich McCormick, da Geórgia, a Maria Elvira Salazar, da Flórida, aquela da foto, que ficou famosa segurando a foto do Moraes, dizendo que era um ditador de toga, eles enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedindo punições econômicas severas contra o ministro Alexandre de Moraes por meio da lei Magnitsky, que é a legislação que permite ao governo americano punir os violadores de direitos humanos e os grandes corruptos ao redor do mundo. A lei Magnitsky é simplesmente um dos instrumentos mais poderosos que a diplomacia americana tem para dobrar países mundo afora, e agora o coro de parlamentares republicanos pedindo que ela seja aplicada contra o Moraes só aumenta e aumenta e aumenta. E é um instrumento que os Estados Unidos têm para colocar ordem num mundo desorganizado quando pessoas violam direitos humanos, praticam corrupção e eles encontram o resguardo dentro dos seus próprios países, como uma espécie de blindagem nos seus países que não os punem porque eles controlam, eles têm um poder governado por pessoas e não governado pela lei. Então, se eles não são punidos dentro dessa sua esfera e bolha de proteção, que são os seus próprios países, os Estados Unidos levam a efeito essa lei Magnitsky, aplicando sanções econômicas para que essas pessoas não possam ter relacionamentos financeiros, quer com as instituições financeiras americanas, quer com aquelas que se relacionam com as americanas. E isso derruba contas bancárias das pessoas, das famílias, isso derruba acesso a cartão de crédito, e por isso que essa é uma pena de morte financeira. E eu vou ler para vocês 3 trechinhos aqui da Carta dos Deputados, que é simplesmente fenomenal.
E a cada trecho dela que eu ler aqui, eu quero que você escreva aí nos comentários se o que eles falaram é verdade ou se é mentira. Bora aqui para o primeiro trecho, ó. Separei aqui para ler para vocês. O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, transformou o judiciário brasileiro em uma arma para esmagar a oposição. Gente, presta atenção nisso. Para proteger o presidente Lula e para manipular as eleições de 2026 antes mesmo de um único voto ser computado. Suas ações, as do ministro Alexandre de Moraes, elas são um ataque direto à democracia, à liberdade de expressão e ao Estado de Direito. E pedimos respeitosamente que tomem medidas para garantir que o Brasil tenha eleições livres e justas em 2026. E aí, pessoal, verdade ou mentira? Vocês prestaram atenção? Alexandre de Moraes usa o judiciário brasileiro como uma arma para esmagar a oposição, para proteger Lula, para interferir nas eleições por meio das suas ações que são um ataque à democracia, à liberdade de expressão e ao Estado de Direito. Firme, pesado. Mas e aí, é verdade ou é mentira? Conta aí pra gente nos comentários. Nessa introdução à carta, eles ainda falam da denúncia contra o Bolsonaro, comparando a denúncia contra o Bolsonaro com aquelas acusações que o Donald Trump sofreu antes de ele vencer as eleições de 2024 de forma esmagadora. E foi muito inteligente fazer essa comparação da parte dos deputados, porque o Trump é reconhecidamente alguém de temperamento muito forte. E ele pode se identificar e se conectar com o caso Bolsonaro por conta da própria experiência dele na justiça americana. Isso, aliás, já foi falado por jornais internacionais que acontece, que o Trump compara essas situações. E essa comparação pode contribuir para a decisão do Trump contra Alexandre de Moraes e os ministros. Vamos para mais um trechinho da carta aqui que eu separei para vocês. Presta atenção aí. Moraes não é apenas um problema para o Brasil, ele representa uma ameaça crescente para os Estados Unidos. Ele já tentou censurar empresas americanas, suprimir liberdade de expressão e minar a soberania digital dos Estados Unidos. O seu ataque a plataformas como X, Rumble, levou a processos movidos pela Trump Media, expondo seu flagrante desrespeito às leis dos Estados Unidos e às proteções da primeira emenda da Constituição Americana, que é aquela que prevê a liberdade de expressão. Em resposta ao processo, o Moraes retaliou, banindo todos os vídeos da Truth Social em todo o país, impondo multas pesadas no X de Elon Musk, que já havia sofrido multas e um bloqueio total, proibindo completamente o Rumble no Brasil, exigindo que empresas americanas fornecessem informações confidenciais de usuários dissidentes políticos que buscam refúgio nos Estados Unidos e ameaçando um CEO americano com acusações criminais. E você vê a carta aí na tela aí para ilustrar. E aí, gente, mais esse trecho, é verdade ou é mentira? Se você está gostando dessa carta, curte o vídeo aí com força e presta atenção aqui. Vocês estão percebendo como a construção inteira dessa carta para o Trump ela foi muito inteligente? Os deputados americanos eles estão tocando aí nos pontos que mais preocupam e que mais sensibilizam o Trump. Primeiro, eles trouxeram uma identificação com o Brasil e com o Bolsonaro, com base no que o próprio Trump sofreu e sofre lá nos Estados Unidos em relação à justiça americana. E agora, em segundo lugar, eles mostram como que o Moraes ele não é uma ameaça apenas à democracia brasileira, não. É uma ameaça à democracia americana, aos cidadãos americanos, às empresas americanas, aos interesses americanos. E isso aqui pega demais para o Trump, porque toda a agenda política dele é justamente o America First, ou seja, a América em primeiro lugar. Mostrar como as decisões do Moraes têm violado a soberania dos Estados Unidos e afetado interesses americanos é uma das melhores formas de sensibilizar o Trump para uma punição. Vamos agora para o terceiro e último trecho que eu quero ler aqui para vocês. Terceiro trecho. Os Estados Unidos eles não podem permitir que juízes estrangeiros ditem o que os americanos podem dizer, ler ou publicar. O comportamento de Moraes é precisamente o tipo de autoritarismo que o ato global Magnitsky foi criado para combater. Suas flagrantes violações de direitos humanos, sua censura a opositores políticos e seu uso do poder judicial para manipular eleições exigem sanções imediatas dos Estados Unidos. De fato, a Casa Branca recentemente impôs sanções ao Tribunal Penal Internacional, estabelecendo um precedente importante para ações contra tribunais estrangeiros que atuam de forma ilegal e contra os interesses dos Estados Unidos. E aí, gente, verdade ou mentira? A cada dia que passa, vai se formando um consenso lá fora, especialmente nos Estados Unidos, a respeito dos abusos e ilegalidades do ministro Alexandre de Moraes. Mas não é só isso, não. Na carta, eles pedem que as punições sejam também para Moraes e para os seus apoiadores e cúmplices, ou seja,
podem atingir também outros membros do STF, a PGR, os delegados e os agentes da Polícia Federal que trabalham com Moraes, sendo partícipes, ou no mínimo coniventes, ou se não partícipes coautores de todos os abusos e arbítrios que nós temos visto no Brasil. E aí, o que você achou dessa carta pro Trump? Conta aí pra gente nos comentários. Além disso, durante uma sessão tumultuada na Câmara, o deputado Nicolas Ferreira enfrentou a extrema-esquerda, expondo as injustiças cometidas pelo judiciário e a perseguição a conservadores. Ele destacou como a esquerda utiliza o poder para silenciar vozes contrárias, enquanto seus próprios membros cometem crimes sem consequências. Ferreira criticou diretamente Alexandre de Moraes, chamando-o de mimado e afirmando que um dia o Brasil será libertado de suas garras. Do PLP 22/2025, ele não somente não cria novos tipos de emendas, mas ele altera procedimentos e as planilhas. O objetivo é fornecer mais transparência e, de fato, existem brechas que precisam ser melhoradas. Enfim, espero que sejam aprimoradas. Com o restante do meu tempo que eu tenho, eu queria dizer o seguinte: era simples resolver as coisas aqui no Brasil, deputados. Era só o Bolsonaro ter feito o mensalão e não se encontrado com embaixadores, que ele estaria elegível e está tudo bem. Era só a Michelle ter gastado mais de 100 milhões de dinheiro público, e igual a Janja, que ela não estaria sendo perseguida e estaria tudo bem. Era só o Daniel Silveira ter devolvido dinheiro de rachadinha igual o Janones, que não estaria preso agora. Era só o Deluado ter colocado dinheiro na cueca, que não estaria correndo risco de perder o seu passaporte. Era só o Felipe G. Martins ter o seu nome na lista do Odebrecht, que não teria ficado preso 6 meses e 10 meses na solitária. Deputado Era Nicolas, só a deputado Nicolas, que pichou deputado o Nicolas, com batom, deputado, ter feito isso. por favor, para discutir a matéria, deputado. Eu pedi aqui para discutir a matéria. Por favor, deputado. Vocês estão com medinho de opinião? Estão com medo de opinião? Medinho de opinião. Senhor presidente, vou finalizar. Por favor, deputado. Vou finalizar. Era só a Débora. Senhor presidente, quero meu tempo garantido. Não, eu estou alertando aqui, deputado. Não, eu estou alertando os deputados dos dois lados. Continua, deputado Nicolas, por favor. Vou finalizar em 1 minuto, vou nem gastar tudo. Tá. Era só a Débora que pichou a estátua de batom ter invadido terras como o MST que estava livre. Era só eu ter assaltado o banco como a Dilma, como ela fez, que eu teria virado presidente. Era só o Gaia ter dado um tapa na cara, como o deputado do PT fez aqui, que ele estaria tudo bem agora. Falar besteira, presidente, é motivo para cassação. Então, para finalizar, ministros do STF, principalmente Alexandre de Moraes, o senhor é um mimado que simplesmente qualquer opinião contrária ao senhor não pode falar. Não encosta no ministro, não fala mal do ministro. Caso contrário, ele fica de picuinha. E outros ministros também precisam ser contrários. Caso contrário, serão cúmplices. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia nós tiraremos o Brasil das suas mãos. Quem viver verá, o choro é livre. Obrigado, presidente. O que você acha de toda essa situação? A pressão internacional sobre Moraes e a luta de deputados como Nicolas Ferreira são sinais de que o Brasil está em um momento crucial. Inscreva-se para mais análises e deixe seu comentário sobre o impacto do que você viu aqui. Sua opinião é importante. Vamos juntos defender a liberdade e a democracia no Brasil.